Vamos fechando os olhos e vamos lembrando da figura amorável do Mestre Jesus, pedindo para que Ele envie até nós seus emissários de luz para nos iluminar, nos fortalecer, a todos nós, e que essa luz possa se estender até os nossos parentes, amigos e também inimigos, e que possamos assim estar preparados para ouvir a mensagem de hoje e que a luz possa se resplandecer e fortalecer todo o nosso ambiente doméstico. E que os emissários de Jesus possam estar na casa de cada um de nós nesse exato momento, nos fortalecendo, nos equilibrando e nos dando condições para o entendimento da noite. E assim, por tudo aquilo que nós recebemos com o pão de cada dia, a oportunidade de ganhar esse mesmo pão com o sol do nosso rosto, a oportunidade de termos uma casa, a oportunidade de termos um corpo físico de acordo com as nossas necessidades, a oportunidade de estarmos encarnados nesse planeta de provas e expiações, a oportunidade de conhecimento da doutrina espírita, a oportunidade do conhecimento de Jesus e a oportunidade de estarmos reunidos em torno de um sentimento só de paz. E assim, vamos pedindo por todos os povos equilíbrio espiritual e paz. Vamos pedindo também pelo nosso Brasil querido, coração do mundo e pátria do Evangelho. Vamos pedindo por todas as religiões, todas as igrejas, todos os centros espíritas, em particular o Centro Espírita Maria de Nazaré. E assim, vamos iniciar a oração do Evangelho de hoje, a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. O tema de hoje é fatalidade. Isso se encontra no livro 3º, As Leis Morais. Lei de Liberdade, o Livro dos Espíritos, tá? De Allan Kardec. Bom, a fatalidade existe? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Se a fatalidade existe, significaria que Jesus teria filhos prediletos, pessoas determinadas para acontecer determinadas coisas na vida, como, por exemplo, a morte, a separação, a riqueza, a pobreza, a função empregadiça que irá exercer no futuro. Isso não é Deus que define. Não existe um destino traçado. O que existe é o livre-arbítrio. E todos nós temos o livre-arbítrio. Nosso poder de escolha entre o caminho X, Y, Z, dependendo da quantidade de possibilidades que existam no nosso caminho, no nosso caminhar. E isso significa que nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações. Então, aquilo que acontece conosco é baseado na lei de causa e efeito. Então, se eu planto laranja, vou colher laranja, não posso colher abacaxi. Então, a fatalidade, ela não existe como as pessoas imaginam, como se tivesse tudo traçado por Deus e nós fôssemos simples fantoches da brincadeira de uma mão de uma criança, que decide o seu destino entre a vida e a morte, a dor e a alegria. Isso não compete a Deus. Compete a Deus o livre-arbítrio, as leis da natureza, a execução perfeita desse plano.
Contudo, nós temos esse caminho a ser percorrido, que é através das nossas escolhas. Então, se um criminoso foi por esse caminho, é lógico que ele é o responsável. Tem coisas que podem interferir nessa escolha. Sim. Né? Como, por exemplo, o ambiente onde ele nasceu, a família, que tipo de educação ele recebeu, que tipo de bairro ele nasceu, que tipo de condições sociais em que ele vivia. Isso pode interferir no seu caminho de escolha de uma certa forma. Mas a última palavra sempre será do Espírito encarnado. Nunca será determinado pelas questões sociais. Porque ele pode se tornar um trabalhador pobre, porém honesto. Da mesma forma, aquelas pessoas que têm dores constantes, problemas de saúde, problemas familiares, não foi Deus que assim o determinou para que aquela pessoa sofresse ilimitadamente. Que esse sofrimento fosse um desejo divino, não. Ah, mas eu não entendo por que tanto sofrimento. Se você não entende do ponto de vista dessa encarnação, provavelmente parte das respostas estarão nas encarnações passadas. As escolhas que fizemos no caminho, pela lei de causa e efeito. E também pela nossa escolha do plano da nossa encarnação. A gente pode escolher, quando a gente vai encarnar, se tivermos consciência, se tivermos capacidade moral para interferir nas nossas escolhas. Falar, olha, eu posso escolher nascer num bairro pobre, passar por uma série de dificuldades, uma série de tentações pelo caminho, tendo isso como prova para que eu possa me libertar dos erros e dos vícios cometidos no passado. Você pode. Então, automaticamente, se você escolhe uma vida de pobreza, de limitações financeiras, você vai ter maior dificuldade do que aquelas pessoas que nascem em berços de ouro. Isso não significa que as pessoas que nascem em berços de ouro não vai ter dificuldade na vida. Todos têm. Todos sentem dor, todos vão morrer, ou, como nós dizemos, desencarnar. Todos. Absolutamente todos. Isso é a única coisa que é fatal em nossas vidas, é a morte. A morte do corpo físico. O corpo físico fica. O espírito vai para a pátria espiritual. E assim, as nossas escolhas vão interferir em nossas vidas. Tem espíritos que não têm consciência, não têm maturidade espiritual, não têm maturidade moral para fazer as escolhas lá no plano espiritual. E aí o que acontece? A espiritualidade maior prepara a encarnação de acordo com a necessidade daquele espírito. Ah, mas onde fica o livre-arbítrio desse espírito? Olha, para o espírito chegar a esse ponto em que a espiritualidade maior tem que determinar quais são os desafios que ele vai passar, é porque ele é tão embrutecido, tão endurecido, que ele não tem a concepção e entendimento para determinar, para apontar o caminho a ser seguido. Mas a espiritualidade maior, eles têm esse entendimento. Mesmo nós, vamos supor que você que está me assistindo nesse exato momento, seja um espírito com entendimento e uma certa evolução moral. Você tem a capacidade de escolher o seu plano de encarnação. Muito bem. Você pode fazer escolhas. Mas quem vai dar a palavra final é a espiritualidade maior. Porque ele vai falar, olha, isso aqui cabe, isso aqui não cabe. Não é que ele vai falar a palavra final, ele vai tentar te convencer, mostrar os caminhos que você precisa caminhar e aquilo que lhe pode prejudicar. Por exemplo, e isso sempre passa pelo comando geral, porque Jesus sempre está no leme. E seus tutelares, seus
espíritos iluminados, sempre vai estar nos apoiando para poder superar as mazelas do plano terrestre, as mazelas daquilo que nós construímos nossas vidas. E vai ter também o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, que vai estar nos auxiliando a superar toda e qualquer dificuldade no plano terrestre. Então, mesmo que a nossa escolha e as nossas dificuldades por uma série de coisas que fizemos no passado sejam grandes, sejam difíceis para serem superadas aqui no plano terrestre, você tem uma reencarnação penosa, cansativa, dolorosa, é porque você precisa dessa encarnação. Tenha você escolhido ou não. E isto vai lhe servir de lição para a transformação. Agora, isso explicando do ponto de vista espírita, baseado na codificação de Allan Kardec e nos vários livros aí da doutrina espírita psicografados, como os livros do Chico Xavier. Não significa que você, por exemplo, fez suas escolhas. Lá, você tinha condição, entendimento moral, espiritual, intelectual para fazer suas escolhas. Não significa que você chegando aqui no planeta Terra, você vai conseguir caminhar 100% no mapa que você definiu. Não. Pode ser que você se equivoque, você erre. Tem espíritos que, por exemplo, podem vir reencarnando aqui na Terra para superar o vício da bebida, o vício da drogadição, de maneira geral. Então ele pede para nascer num bairro, ter uma família problemática, ou talvez até pessoas que no passado ele ajudou na dependência química, na construção da dependência química dessas pessoas, e ele vem reencarnado nessa situação para poder se superar e ajudar o outro a superar. Agora, você, quer queira, quer não, você tem o livre-arbítrio para escolher o caminho. Você, de repente, fala assim, num momento lá, você vivendo a vida, o dia a dia na vida material aqui, que é cansativo mesmo, que às vezes é desesperador, é dolorido, você se deixa levar pelo momento e cai na drogadição. E aí? Significa que a sua encarnação está perdida? Não, você pode lutar, porque a drogadição, assim como tantas outras coisas, você pode superar. Você tem condições de superar. E você está sendo ajudado para superar essas condições espirituais. Assim, basta você ter confiança em si mesmo e confiança em Deus. Porque não adianta você só ter confiança em Deus se você não tem confiança em si. Você tem que confiar um pouco em você, na sua capacidade. Você não é um zero esquerda. Você tem méritos nessa vida. Você tem condições de se ajudar, principalmente com a ajuda de Deus. É lógico que aqueles que não acreditam na existência de Deus é mais difícil. Mas não significa que essas pessoas não podem superar os seus problemas sem ajuda. Pode, mas é muito mais difícil. Como a drogadição, por exemplo. A pessoa pode superar a drogadição sendo ateu. Mas será muito mais fácil superar a drogadição tendo ajuda divina, tendo um apoio espiritual. Então ninguém está destinado à miséria, à pobreza total, a sofrer inconsequentemente, indeterminadamente. Não. Mesmo porque a vida aqui, do ponto de vista terreno, é curta, é rápida. Mas 80 anos é bastante coisa. Sim, do ponto de vista terreno é bastante coisa, mas do ponto de vista espiritual isso é um piscar de um olho. É uma passagem, uma situação, uma necessidade que nós estamos aqui. Quer queira, quer não, porque isso é uma lei da natureza. Uma lei que foi inventada por Deus, e Deus lá tem lá seus motivos para isso. Nós nem tudo temos condições de compreender, de aceitar. Mas temos a possibilidade de tentar e lutar por aceitar. Basta a gente querer. Porque não foi Deus que criou a desigualdade social, a riqueza e a pobreza. Isso é fruto da construção humana. Não foi Deus que construiu
o mal. Não foi ele que provocou o mal. Não, isso é fruto do homem. O homem que se apega à escuridão e não se liberta. Ele provoca o mal. Deus, ele só aproveita do mal, aquele mal que foi praticado, para oportunizar a nós todos um caminho de crescimento espiritual. Então, se existem políticos corruptos no Brasil, se o Brasil passa por situações complicadas, não é Deus que é maldoso e fala assim, eu gosto mais do país X e menos do Brasil, então ele vai sofrer. Fatalmente irá sofrer para a eternidade. Não. O que fez tudo isso são escolhas nossas. Nossa, do povo brasileiro, assim como de outros países. E agora, pode modificar a realidade? Pode. Inclusive, o plano para o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, psicografia de Chico Xavier, a escolha de Jesus. Porque quando Jesus nasceu entre nós, aqui encarnado, ele esteve entre nós, ele levou o quê? O Evangelho para aqueles que tinham condições de entendimento no primeiro momento, são judeus. Depois, seus discípulos, seus apóstolos, espalharam a boa nova. Assim, seus discípulos deram continuidade. Roma era para ser a capital do Evangelho. Mas se perderam pela corrupção, pela tentação, pelas fraquezas humanas. França, onde nasceu o Espiritismo, e onde Allan Kardec lá esteve encarnado para trazer codificação e esclarecimento para as questões, as manifestações espirituais, era para dar continuidade nesse caminho. Porque lá, não foi à toa que surgiu a doutrina espírita. Lá era a cidade das luzes, Paris. Lá onde viviam a maioria dos intelectuais, os pensadores, os cientistas, tinham liberdade de pensamento. Só que também se perderam. E para onde foi o plano para dar continuidade da evangelização e da fraternidade do mundo todo? Foi traçado pelo Brasil. Foi apresentado o Brasil. E Jesus assim o quis e quer que aqui seja o coração do mundo para todo o Evangelho. Se as coisas estão difíceis para você, do ponto de vista espiritual, como nas questões também do ponto de vista nacional, não é uma fatalidade. São ação e reação. Para cada ação existe uma reação. E nós temos a capacidade de mudarmos essas coisas. Agora, não imaginem que a gente vai mudar de uma hora para outra. A gente não pode encarar o tempo do nosso ponto de vista aqui material. Para quem tem dor de dente, 20 minutos é uma eternidade, é um sofrimento. Dor de cabeça, qualquer dor. Mas 20 minutos não é nada na eternidade. Nós, aqui, por maiores que sejam as dificuldades, tudo isso passará. Tudo passa. Olha, Jesus já veio entre nós, foi perseguido, caluniado e passou. Passou a calúnia de Jesus, passou a perseguição física de Jesus. Já não existe mais isso. Haviam perseguições, matanças aos apóstolos, os apóstolos foram perseguidos, aos discípulos, muitos foram queimados. Depois tentaram deteriorar o ensinamento de Jesus, de acordo com as necessidades humanas, adaptar a necessidade da avareza, a necessidade da ganância, a necessidade do poder. Tentaram manipular o ensinamento de Jesus. Passou, se perderam. Até no momento em que iria surgir, e surgiu, o Espiritismo, no momento em que teríamos a capacidade intelectual e moral para entender aquilo que Jesus falou e muito mais, que é o Espírito da Verdade. E hoje nós temos a doutrina espírita nas nossas mãos. E cabe a nós lutarmos para que essa verdade prevaleça. Não a verdade do orgulho e da vaidade. Não, a verdade pura.
Qual é a verdade pura? Amar o próximo como a ti mesmo. Essa é a verdade pura. Se você pode ser qual for a sua denominação religiosa, filosófica, mas se você não amar o próximo como a ti mesmo, isso se perde. É isso que Jesus quer de nós. Que possamos manter a nossa esperança, a nossa determinação no caminho do bem. Para isso, Ele deixou em nossos caminhos, em nossa jornada, vários exemplos. Deixou Jesus, que é o símbolo maior, deixou Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, que para mim é o mais importante, entre esses santos católicos, nos deram Allan Kardec, nos deram Chico Xavier e tantos outros médicos que por aí estão, nos deram a doutrina espírita. E cabe a nós mantermos a perseverança num caminho do bem, tendo certeza que não existe filhos prediletos na criação divina, tendo certeza que ninguém está destinado ao mal, ao fracasso, à ruína, à maldade. Tudo é fruto de nossa escolha. E que nós temos a possibilidade de ter esse entendimento através da doutrina espírita. E que tudo isso passará. E quando a gente estiver do outro lado de lá, do ponto de vista espiritual, na pátria espiritual, a gente vai perceber que isso foi tão rápido, tão insignificante em nossas vidas. Mas temos que continuar lutando. Não podemos perder a esperança, por maior que seja o sofrimento, a agonia. Temos que manter a esperança e fazer sempre aquilo que é certo. Se você tiver dúvida do que é certo, é só você lembrar. Isto que eu estou fazendo, eu gostaria que alguém fizesse por mim? Eu gostaria de sofrer isto que eu estou fazendo? Ah, não, eu gostaria de ser tratado melhor porque eu estou sendo áspero. Então mude o seu temperamento. Ah, eu gostaria de ser recebido melhor. Então mude o seu comportamento. Ah, eu gostaria de ser mais amado. Passe a amar mais. Ah, eu gostaria... Gostaria não. O momento é aqui ou agora. O momento é a ação. Não temos muito tempo para ficar imaginando coisas, perdendo tempo com fórmulas mágicas da paz. Temos sim a necessidade de praticar. E a prática é o melhor caminho para todos nós, a prática do bem. Fique na paz, na luz do Mestre Jesus, e lembre-se, tudo passará. Eu sou recado, Sérgio. Ah, a Fabiana está fazendo lembrar dos recados. Lógico. Qual é o recado, Fabiana? Amanhã. Amanhã tem o trabalho Viva Melhor, lá um trabalho presencial. Na Casa Espírita. Na Casa Espírita Maria de Nazaré. Voltado para dependentes e codependentes, ou qualquer pessoa que queira assistir. Sexta-feira também tem trabalhos na casa. Sexta-feira também tem trabalhos na casa. Compareçam, prestigiem, às 19h30, né? 19 horas. Domingo. De quarta-feira é 19h30. De domingo é? Às 9. Às 9. O resto dos dias, live. O resto dos dias, as lives. E os estudos? E o estudo de terça? Ainda não voltou. Não voltou? Não. Agora sim, completei. Tchau, gente. Boa noite.